Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Dando sequência ao capítulo 14, os fluidos, vamos aqui para o item Ação dos Espíritos sobre os Fluidos, Criações Fluídicas, Fotografia do Pensamento. Parágrafo 13. Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, propriamente falando, a atmosfera dos seres espirituais. É o elemento de onde eles retiram os materiais sobre os quais operam. É o meio onde se passam os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e ao ouvido do espírito, e que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis unicamente pela matéria tangível, onde se forma essa luz particular ao mundo espiritual, diferente da luz ordinária por suas causas e seus efeitos. É, enfim, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então isso aqui já foi dito, né, lá no Livro dos Espíritos. O ar é o veículo do som para nós que vivemos aqui no plano terrestre. Mas o som é o quê? É uma vibração. É uma vibração que se propaga por qualquer meio, certo? Agora, se essa vibração tiver entre um limite de frequência, né, de oscilações por segundo, entre 20 oscilações por segundo e 20 mil oscilações por segundo, ela vai fazer com que nós a percebamos com nossos sentidos, né, nossas orelhas, que tem lá o sistema auditivo. Bom, se não for neste limite, então ela não é som. Se for nesse limite, a gente chama de som. Tá? Outros animais percebem som, que nem nós, mas também percebem ultrassom ou infrassom. O que quer dizer isso? Frequências acima de 20 mil Hz ou frequências abaixo de 20 Hz. Então, se eles percebem essas frequências, eles têm uma audição, né, que percebe vibrações que não são som. Ah, mas se ele percebe é som. Não, não é. Som é o que o ser humano percebe, tá bom? Dando sequência. 14. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a estes fluidos tal ou tal direção, aglomeram-nos, combinam ou dispersam, formam conjuntos tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada, mudam-lhe as propriedades como um químico muda a dos gases ou outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. No meu livro A Vida Sob Nova Visão, que eu tenho aqui uma playlist que eu discuto sobre ele, eu ali discuto justamente a capacidade que nós temos de desenvolver a nossa vontade a fim de alterarmos o nosso meio. Se você tiver interesse nesse assunto um pouquinho mais esmiuçado, procura lá, né, entra no canal, procura lá na playlist A Vida Sob Nova Visão. Algumas vezes essas transformações são o resultado de uma interação. Frequentemente elas são o produto de um pensamento inconsciente. Veja bem,
Frequentemente, elas são o produto de um pensamento inconsciente. Basta ao espírito pensar em uma coisa para que esta coisa se produza. Como basta modular o ar para que este ar repercuta na atmosfera. Então é o que eu falo, são formas de pensamento. Quando você pensa em alguma coisa, você criou aquilo na sua imaginação. Segundo Hermes, o Trismegisto, universo mental. Universo mental. Então o que quer dizer isso? Que as coisas que existem saíram de uma criação mental. Acontece que algumas nascem e somem com muita facilidade. Por quê? Porque elas não têm uma constituição que as permita manter-se. Se você pensar a questão do universo como uma criação mental de Deus, todas as coisas criadas têm lá a sua durabilidade, a sua permanência, né? E tem a sua funcionabilidade, né? Mas o nosso pensamento, nós como centelhas divinas, também cria. Né? Nós cocriamos nossa vida. As formas de pensamento estão jogadas no universo. Poderão ou não se transformar em matéria. Como ele diz aqui, muitas vezes o pensamento inconsciente, ou seja, apenas um desejo, mas que aquilo se materializou, materializou não, no sentido assim, abstrato da palavra, né? Aquilo se formou. Aí aquela forma que saiu de um pensamento, portanto uma forma de pensamento, sobe pela sua aura. Pode, na maioria das vezes, ficar ali orbitando a sua aura. Aí você precisa de um passe magnético, uma limpeza mental, né, para você poder se livrar dessas formas de pensamento. Assim é que, por exemplo, um espírito se apresenta à visão de um encarnado, dotado da visão psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo, à época em que se conheceram, tivesse tido várias encarnações depois. Apresenta-se com a roupa, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então um decapitado que se apresentará com a cabeça faltando, né, cabeça de menos. Não é para dizer que haja conservado essas aparências, não certamente, porque como espírito ele não é nem coxo, nem maneta, nem vesgo, nem decapitado. Mas o seu pensamento, reportando-se à época em que eram assim, seu perispírito toma-lhe imediatamente as aparências, que deixa, desse mesmo modo, instantaneamente, desde que o pensamento cesse de agir. Se, pois, foi uma vez negro e outra vez branco, apresentar-se-á como negro ou como branco, segundo aquela destas duas encarnações sob a qual for evocado e à qual se reportará o seu pensamento. Então vamos lá, vamos entender legal isso aqui, que foi um belo de um parágrafo, né? O sujeito desencarnou. Tá. Nessa encarnação, ele era asiático. E tinha relação com várias pessoas que ele amava, que ele gostava, ou alguns que ele detestava. Né? Entre esses sobreviventes, alguns têm a capacidade, que a gente chama de capacidade mediúnica, né? Mas não precisa ser mediúnica, basta ser anímica, né? Uma capacidade de poder enxergar melhor, mais ou menos, o mundo espiritual. Então, esse espírito pode se aparecer para eles mediante
o seu perispírito, que deverá assumir a aparência que ele tinha para relacionar com essas pessoas. Ok? Vamos supor que esse mesmo espírito, em uma encarnação anterior, tenha nascido, vamos supor, aqui mesmo, certo? E aí, portanto, com as pessoas que ele conviveu e que ainda estão vivas, ele pode vir e aparecer com aquela aparência que ele tem agora. Não com aquela aparência asiática, mas com a aparência que ele tinha agora, não, com a aparência que ele tinha quando eles se conheceram. Ele tem toda essa plástica para se apresentar com esta ou com aquela forma, de acordo com a sua encarnação, para quem ele quer aparecer. Então, isso aí há relatos, né? Há relatos de coisa parecida, tá? E a pessoa consegue, então, manifestar, né, a sua aparência. Também diz aqui, o sujeito não tinha um braço, tinha perdido um braço, tinha sido amputado. Ele pode aparecer sem esse braço, mas pode aparecer com o braço. Depende de como ele melhor será reconhecido pelas pessoas com quem ele vai se apresentar. Ele pode se apresentar mais velho, mais novo, de acordo com o que o seu pensamento está modulando no seu perispírito. Um relato muito legal sobre isso é na formação da Umbanda aqui no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Quando Zélio de Moraes incorpora um índio, o Sete Flechas, não, Sete Encruzilhadas, e aí comentam, né, sobre ele, falam, mas você, uma pessoa que era um espírita, né, presente lá, a reunião, que era um vidente, ele fala assim, mas eu estou vendo o senhor como um padre, porque o senhor está se apresentando como um índio. Aí ele diz assim, não, eu também fui padre, e é por isso que eu estou mostrando para você. Mas na minha encarnação como um índio que eu tive a minha maior evolução espiritual e que eu mais me identifico. E aí, portanto, né, ele estava ali mostrando que ele tinha, que era um espírito bastante evoluído e que, portanto, poderia assumir a sua aparência que mais impactou na formação moral do espírito. E isso é muito bacana, né? Seguindo, senão não acaba essa leitura. Por um efeito análogo, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos de que tinha o hábito de se servir. Um avarento manejará o ouro, um militar terá suas armas ou o seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e os seus bois, uma velha a sua roca de fiar. Esses objetos fluídicos são tão reais para o espírito que ele mesmo é fluídico, quanto o são o estado material para um homem vivo. Mas, pela mesma razão que são criados pelo pensamento, a sua existência é tão fugídia quanto o seu pensamento. Então, além daquilo que você pode produzir com relação à sua aparência, também você pode produzir com relação aos objetos com os quais você costumava facilmente a manusear. Por exemplo,
aqui de vários exemplos, né? Vamos pensar num médico que estava sempre com aquele bendito estetoscópio pendurado no pescoço. Não, talvez que muito naturalmente, quando ele for apresentar-se como doutor, ele vai apresentar aquele estetoscópio pendurado no pescoço. Por quê? Porque faz parte da indumentária do espírito. Provavelmente nenhum espírito vai se apresentar nu. Vai sempre se apresentar vestido. Porque é assim que nós vivemos aqui na Terra, vestidos. Né? A não ser que, como o caso do índio, né? Aquela encarnação, a melhor forma dele é aparecer com o corpo desnudado, só de tanga, coisa parecida. Então, sendo um espírito evoluído. Seguindo. Parágrafo 15. Sendo os fluidos do veículo do pensamento, este age sobre os fluidos como o som age sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, pois, com toda a verdade, que há nestes fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. A mais, o pensamento criando imagens fluídicas reflete-se no envoltório perispiritual como num vidro. Aí toma um corpo e se fotografa de alguma sorte. Que um homem, por exemplo, tem a ideia de matar um outro. Por impassível que seja o seu corpo material, seu corpo fluídico é colocado em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as nuances. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que tem o desejo de cumprir. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha, como num quadro, tal como está em seu espírito. É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler em uma outra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção, ele pode pressentir o cumprimento do ato, que lhe será a sequência, mas não pode determinar o momento em que se cumprirá, nem lhe precisar os detalhes, nem mesmo afirmar que ocorrerá, porque circunstâncias ulteriores podem modificar os planos detidos e mudar as disposições. Ela não pode ver o que não está ainda no pensamento. O que ela vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus propósitos, bons ou maus. Então, o espírito, encarnado ou desencarnado, né, projeta seus pensamentos, e esses pensamentos têm forma, são formas, pensamentos, e que um vidente ou um espírito desencarnado podem enxergar e ver aquela pintura, ver aquela imagem criada pela mente da pessoa. E aí, portanto, divulgá-la. Por exemplo, uma pessoa encarnada com vidência, atendendo uma outra pessoa que tem um desencarnado. E esse desencarnado apresenta no seu pensamento de desencarnado a situação de morte que ele teve. O vidente, o médium, pode enxergar aquilo e relatar o que aconteceu com aquele espírito. Como aquele espírito desfaleceu. Então, a gente tem aquilo que é tão divulgado nos filmes, né? Porque todos têm conhecimento, né? Quando se tem conhecimento disso aqui, vê-se aqui uma grande possibilidade de se divulgar
né? E nada mais legal do que um filme, né? Que você vai assistir um filme, poxa, a pessoa era vidente, enxergava, tá? Então no filme lá eles arranjam como poder construir exatamente o que aconteceu, né? O que acontecia, né? De verdade. Isso é muito bacana. E é assim que é a natureza. É assim que a gente tem que começar a entender a espiritualidade para podermos avançar aí na nossa evolução. Se ficarmos sempre pensando, morreu, acabou, o espírito, coitadinho, está esperando que seja julgado e vai para o inferno. Se a pessoa tiver esse tipo de pensamento, ela não consegue aprender nada. Né? Fica totalmente limitado a conceitos totalmente errados, errôneos, infantis, pueris, né, como eles costumam falar, né, infantil. Então o que tem que fazer? Tem que abrir a mente para poder entender, ou pelo menos se aproximar do entendimento do que está acontecendo, do que é a realidade espiritual. Uma coisa é clara: encarnamos e encarnados não devemos ter, porque não conseguimos forçar o nosso cérebro de tal forma, noções de nossas vidas passadas. Nós não temos isso. Esses acessos acontecem só quando existe uma grande evolução já espiritual, para você poder ter acesso às vidas passadas. Mas nem é para ter, nem é interessante ter, porque você tem essa vida para viver, fazer a sua vida aqui acontecer, né? E fazer acontecer da melhor maneira possível, né? Tendo consciência da reencarnação, tendo consciência de que aqui na matéria você vai evoluir, aprenda, se interesse por esses assuntos, debata esses assuntos, leia, né? Muito importante ler a literatura que temos. Não se bitole apenas no espiritismo, embora eu estou aqui fazendo a interpretação, né, do Kardec. Não se bitole, não se prenda unicamente a esse tipo de interpretação. Existe muita espiritualidade oriental que é interessante conhecer. E aí formar, né, um arcabouço, né, uma colcha de retalhos, como queira, com várias informações, a ponto de fazer com que você evolua no seu despertar da consciência. Começa se desfazendo, né, desses pensamentos limitantes. Tá bom? Se você gostou deste vídeo, deixa seu like. Se você não gostou desse vídeo, deixa seu like também, faz favor. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu comentário, ponha nas redes sociais. Vamos aumentar esse grupo de estudantes. Eu te convido, a você que está caindo de paraquedas nesse vídeo aqui, que você entre no canal, olhe as playlists que eu tenho lá. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o meu livro A Vida Sob Nova Visão e outros tantos vídeos que temos lá. Dá uma olhada, entenda, né? Seleciona, guarda lá na sua biblioteca, para que você possa também ter esse estudo. Se você não tem essas obras do Kardec, ali estão todas elas sendo discutidas sob uma nova visão. Tá bom? Alguns vídeos são pura leitura direto, são muito objetivos, né? Não precisa de ter uma segunda interpretação, ou nem cabe uma segunda interpretação. Mas acompanhe lá e vamos aumentar o nosso ciclo de estudantes da espiritualidade. Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E com somente alegria